Mais um dos vídeos que o pessoal tá me pedindo muito é um aplicativo de fidelidade. Por quê? Porque geralmente a gente vai em barbearia, por exemplo, naquele tipo de estabelecimento que quer te premiar com fidelidade, com lealdade, com ir lá várias vezes. O pessoal ainda usa muito aqueles cartões manuais, em que ele carimba o teu cartão, e aí quando você chega a 10 carimbos, você ganha um corte de graça, ganha X de graça. A questão é que eu, pessoalmente, nunca lembro de levar esse cartão, sempre perco. E aí o pessoal começa a dar um outro cartão pra você, logo depois eles já não querem mais dar outro cartão, porque eles já te deram 6 cartões e por aí vai. É um processo muito arcaico, é um processo muito analógico, e eu acho que é esse o motivo pelo qual o pessoal me pede tanto no canal do YouTube, principalmente para fazer um aplicativo de fidelidade. E eu aproveitei que o pessoal também tem me pedido para fazer aplicativos de gestão de pequenos negócios, como por exemplo um aplicativo para gerenciar uma barbearia, e aí eu vou unir os dois nesse vídeo aqui. Então fazer um aplicativo de gestão de agendamentos de uma barbearia junto com um módulo de fidelidade. Tudo isso utilizando o Bubble, que é uma plataforma gratuita, tem planos pagos, mas é para recursos mais avançados. Tudo que a gente vai fazer aqui é só no plano gratuito, usando só recursos totalmente gratuitos. Então vamos lá. Essa cara aqui é da visão do cliente. Essa aqui é a forma que o cliente vai abrir o aplicativo e ele vai enxergar isso aqui. Eu fiz algo extremamente simples, tá? Fiz só o core do negócio, fiz só o núcleo realmente para você entender as funcionalidades principais. Então é o seguinte, imagina que bacana o teu cliente abre, tem uma página única, ele pode abrir, por exemplo, tanto no desktop como no celular. Celular você já deve ter visto eu fazer isso 1 milhão de vezes, né? Mas você consegue fazer o aplicativo totalmente responsivo, então vamos dizer que ele abra num celular aqui, ele vai ver dessa forma. Então tá aqui assim, ó, o cabeçalho, o logotipo da barbearia, o nome do usuário que está logado no sistema, e aqui, por exemplo, eu fiz uma simulação de 10 pontos que ele pode ganhar. Parabéns, você ganhou um corte gratuito na barbearia Old School. Agendar horário para agendar esse meu corte gratuito, né? E aí aqui no banco de dados, o administrador da barbearia, ele pode ir alterando o número de pontos. Eu vou alterar direto no banco, depois eu mostro um pouquinho melhor como que a gente fez isso, tá? Mas vamos lá, fidelidade, pontos atual. Vamos na nossa lista de usuários, usuário Renato. Vamos dizer que o Renato, na verdade, só tenha 8 pontos. Atualizei no banco de dados. Ó como que ele fica, ele já atualiza aqui, ó. Já caiu para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E os outros dois aqui ficam em aberto. Então esse é o módulo do cliente. Vamos lá para o módulo administrador. Esse aqui é o módulo do administrador, da secretária da barbearia, em que ela tem aqui um calendário, uma agenda, com todos os próximos compromissos. E aqui, isso aqui é simplesmente um calendário, é um módulo ali do Bubble também. E é simplesmente um botão aqui, criar agendamento. Então vamos dizer que a gente queira criar um novo agendamento para o cliente Renato, no dia 29, meio-dia e meia. Pode ser a 1h, com final às 14. Pronto, confirmar o agendamento. Aí ele já entrou aqui, ó, no dia 28 a gente fez, ele já entrou aqui um novo agendamento. E aí você consegue filtrar aqui por semana. Ou no próprio dia, né? Então aqui você consegue ir controlando os teus agendamentos. E o bacana é que fica linkado com o usuário. E o terceiro módulo que a gente criou é o módulo pontos. Aqui é onde o administrador da barbearia ele vai creditar ou debitar pontos. Então, por exemplo, o Renato aqui está com 8 pontos, né? Então, ele acabou de fazer um corte, vamos acrescentar mais um ponto para ele. Ó. Agora ficou 9 pontos. Vamos abrir ali o módulo cliente para ver como que isso vai mudando em tempo real. 9 pontos aqui. 10 pontos aqui. E aí quando ele chega em 10 pontos, ó, ele muda o botão de acrescentar ponto para utilizar pontos. Você dá mais um clique, ó, ele já volta aqui para 1. Esse texto que é engraçado, eu fiz isso antes, mas eu acho que ele tá bugado. Vamos descobrir por quê. Porque não era para ele estar parabéns, você ganhou um corte gratuito na barbearia Old School. Era para ele estar faltam X cortes.
Ah, tá aqui, ó. É porque eu fiz alguma besteira, mas na verdade qual que é a ideia aqui é o seguinte. O bom é que a gente já aprende um pouquinho, né? Na verdade, o ideal é que aqui esteja assim, ó. Faltam X cortes para você... Faltam X pontos, né? Melhor. Faltam X pontos para você ganhar um corte gratuito na barbearia Old School. E aí, o que é esse X? Esse X, na verdade, é um dado dinâmico. O que é o X aqui, ó? É os pontos restantes. Vamos ver como é que ficou. Faltam 9 pontos para você ganhar um corte gratuito na barbearia Old School. Deu um enterzinho aqui, um errinho de formatação. Ah, tá aqui, ó. Só puxar para cá, pronto. E aí o que a gente vai fazer? Ó? Definir uma condicional. Então, assim, eu quero que esse texto esteja sempre escrito isso. Exceto quando o número de pontos do usuário atual for 10. Aí eu quero que o texto mude para isso aqui, ó. Parabéns, você ganhou um corte gratuito na barbearia Old School. Então é muito assim que funciona o Bubble. É por isso que o pessoal entra no Bubble e gosta muito dele, assim, porque você vê que você faz tudo com lógica, né? Você depende de lógica, mas não de programação para fazer esse tipo de coisa. Então, ó, faltam 9 pontos para você ganhar um corte gratuito na barbearia Old School. Aí a gente vai lá no nosso módulo de pontos aqui que o gerente da barbearia tá usando. Vamos jogar lá para 10, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele dá um delayzinho porque é o tempo dele fazer a alteração no banco de dados, né? 9. Tá. Falta um ponto. 10. Pronto. Aí, ó. Aí viu que o texto mudou? Parabéns, você ganhou um corte gratuito na barbearia Old School. Aí o usuário pode vir aqui. Ele também abre um pop-up, mas com menos dados, porque ele é o cliente, né? Ele só escolhe, na verdade, o dia e a hora que ele quer marcar o compromisso. Aí eu quero no dia 30, às 16 horas, confirmar agendamento. Ih, esqueci de configurar esse botão aqui, ó. Mas tudo bem, a gente vai agora nos bastidores e a gente já mostra tudo isso aqui, como que tá funcionando. Então vamos lá. Primeiro, o módulo cliente. O que é esse módulo cliente? É o seguinte. Então tem todos esses elementos aqui na página. É um logotipo, é um texto, é um menu. É o logotipo aqui novamente. É o nome do usuário atual, que é um dado dinâmico. A gente já falou bastante disso, né? Mas ele... Sempre que você vê um texto azulzinho aqui no Bubble, é um dado dinâmico. Diferente de um texto branco aqui, ó. O texto branco é um texto estático. Ele tá sempre igual. O azul é dinâmico. Ele muda de acordo com qualquer outra coisa. De acordo com um dado do banco de dados, enfim, o que você quiser. E aqui, ó. Aqui eu criei 10 estrelinhas. Eu simplesmente puxei um ícone aqui, né, ó. Quando você bota entre chaves FA, ele puxa um ícone, né? E aí eu puxei aqui 10 ícones com uma condicional simples. Quando o número de pontos atual do usuário atual for menor que 1, então fica star-o. O que é star-o? É aquela estrelinha vazia, né? Ó, essa aqui. Aí aqui, ó. Quando o número de pontos do usuário atual for menor que 2, ou seja, se ele tem 1 ponto, então aqui já vai ficar a estrelinha vazia. E assim foi, ó. 3, 4, 5, por aí vai. Simples assim. Por isso que o desenho das estrelinhas vai mudando de acordo com os pontos. Aqui foi o texto que a gente configurou agora. E esse agendar horário é só um botão, que ao clicar no botão, o que ele faz? Ele mostra um pop-up. Qual pop-up? Esse pop-up aqui, ó. Esse pop-up novo agendamento. Que aí só tem uma imagem, um ícone aqui, um texto, um input e um botão. Esse botão confirmar agendamento que foi exatamente o que a gente esqueceu de configurar. Vamos até aproveitar para configurar ele já. Olha, ele está em branco, né? Nenhuma ação. Perfeito, não estava configurando. Então o que vai acontecer quando o usuário clicar lá em criar um novo agendamento? A gente vai criar um novo agendamento, que foi um tipo de dado que a gente já criou no banco de dados, com cliente é igual ao usuário atual, horário de início é igual o que está ali no campo data início, não. Que é esse input aqui, ó. Input, data início, cliente em maiúsculo, só para a gente reconhecer. Input, data início, cliente. E o horário de fim vai ser o cliente mais o valor da data início aqui,
mais 1 hora. Vamos dizer que seja padrão sempre 1 hora de atendimento, né? E aí ele pode depois esconder o pop-up. E aí ele pode inclusive mostrar um alerta depois. Isso aqui é muito bacana. Agendamento realizado. Vamos ver como é que ficou. Então o cliente vai lá em agendar horário. Facilita muito, né? Ele não precisa ficar ligando na tua barbearia. Ele só bota lá que ele quer ser atendido no dia 29, às 16 horas. Confirmar agendamento, ó, já virou o alerta. E se eu for lá no meu módulo de administrativo, que é onde tem a nossa agenda, já tá aqui, ó, no dia 29, Renato, às 16 horas. Então já foi integrado no banco de dados, né? E agora vamos ver como que a gente criou esse módulo administrativo. Então aqui são só os elementos visuais. Aqui é só uma agenda do Bubble. Calendar, né, em inglês, o nome do plugin. E aí, o que esse calendário, essa agenda está mostrando? Está mostrando fidelidade a agendamentos aqui. E ele fez uma busca por todos os agendamentos. No Bubble você faz da seguinte forma. Qual a fonte de dados que você vai buscar? Ou seja, quais são os eventos que você quer mostrar nessa agenda? Eu quero buscar, faça uma busca por, do a search for. Faça uma busca por todos os agendamentos. Ah, todos os agendamentos que sejam somente do cliente atual? Não, sem restrição, todos os agendamentos mesmo. Então tá, você quer mostrar o quê? O nome do... Qual dado você quer mostrar desse agendamento, né? Você quer mostrar o horário? Você quer mostrar o horário fim? Você quer mostrar o quê? Ah, não, quero que puxe o cliente nome, que é exatamente o que ele mostra aqui, né? Carol, Renato, John, enfim, é assim que ele puxa. E aqui embaixo, criar agendamento. Quando você clica, ele faz o quê? Ele mostra um pop-up. Pop-up, para mim, é uma das formas mais intuitivas e mais fáceis de se criar, de inserir ou editar dados num banco de dados. Porque você não precisa muito mexer no layout da página atual, fica menos poluída a página fica só para visualização de dados, e você usa o pop-up para inserir ou editar dados. Eu gosto muito disso. Então tá, e abriu um pop-up aqui com uma seleção de clientes. Aí ele está fazendo uma busca aqui por todos os usuários do banco de dados, ó, para mostrar quais são os... Aqui. Aí eu clico aqui, ó, ele me mostra todos os usuários cadastrados no banco de dados automaticamente. Aqui o input onde você escolhe a hora de início e aqui o input onde você escolhe a hora de fim. Aí quando você clica em confirma agendamento, ele vai criar um novo agendamento, vai esconder o pop-up, vai resetar todos os campos e vai mostrar uma mensagem no alerta. Então vamos atualizar. Ah, a gente já mostrou, né, o novo agendamento por essa tela. Então a tela administrativa é só isso, é uma agenda e um pop-up onde você insere eventos nessa agenda, nada mais. E aí por último, o módulo pontos aqui. O que é esse módulo pontos? Aqui é um grupo repetidor que vai mostrar todos os usuários. Não necessariamente precisa ser isso. Aqui eu estou subentendendo que todos os usuários que eu tenho são clientes da barbearia, né? Você pode filtrar somente os clientes da barbearia tal. Enfim, você escolhe da forma... Quais usuários exatamente você quer puxar, que eu estou puxando todos do sistema. Então aqui, ó, faça uma busca por todos os usuários sem restrição. Ele vai trazer todos aqui. Aí aqui você mostra, ó, a foto do usuário, o nome do usuário, espacinho, o sobrenome do usuário, que é exatamente como ele mostra aqui, né? Renato, João Silva, Stephen Strange, John Snow, nome e sobrenome. Aqui você mostra pontos, 2 pontos, e busca os pontos atuais que ele tem no sistema, ó, pontos 10, pontos 5, pontos 1. E aqui tem um botão acrescentar ponto. O que esse botão faz quando a gente clica nele? Ele altera o usuário atual, ó. Isso aqui é bem interessante. Se o número de pontos que o usuário tiver nesse momento for igual ou maior que 10, então ele vai resetar para 0, certo? Porque 10 não é o limite. Então vamos dizer, você chegou em 10 pontos, ganhou o corte gratuito, show. Aí se você clicar de novo ele vai para 11? Não, ele volta para 0, porque você usou os pontos. Mas, se for menor que 10, isso aqui é uma condicional, né? Faça isso somente quando isso aqui for verdade. E faça isso somente quando isso aqui for verdade.
Então, se o número de pontos dele atual for maior ou igual a 10, reseta para 0. E se o número de pontos dele for menor do que 10, ou seja, de 0 a 9, então só some 1. O que é o que eu vou alterar no usuário aqui? Ó? Fidelidade de ponto atual é igual ao número de pontos atual dele, mais 1. Vou só somar 1. E aí eu vou mostrar uma mensagem no alerta dizendo pontos alterados. Então eu sei que parece bastante coisa nessa tela, mas nada mais é do que um grupo aqui com todos os usuários, que mostra a foto, o nome, o sobrenome, o número de pontos dele, e aqui eu acrescento ponto, ó, mostra o alerta, tá vendo? Acrescenta ponto, mostra o alerta, e assim vai. E quando, ó, aqui tá 10 pontos, então se eu clicar aqui, aí ele volta. Ah, sabe por que ele tá indo para 1? Ó, como é uma questão lógica, ó. Porque ele voltou para 0, só que aí, como ele já tá em 0, ele já soma 1 de novo. Isso é algo que pode ser melhorado. Isso eu considero um bug no sistema, tá? Então o que seria o certo fazer aqui, ó? Da seguinte forma. Uma das opções, esse é o bacana do Bubble, são muitas opções, muitas formas para você corrigir. Você pode usar essa ação aqui, ó, terminar esse workflow, ou seja, para por aqui. Se eu fizer uma alteração no usuário, que vai para 0, vamos dizer, eu estou com 10 pontos, aí foi para 0. E o número de pontos dele, então, ó, nesse momento for 0, pode parar por aqui, esse workflow. Enfim, seria uma das opções, talvez, é de se testar. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como é que quando eu chego em 10 pontos aqui, ele muda o texto do botão? Vocês devem ter reparado, né? Ó, 10 pontos, ele muda o texto para utilizar pontos. Novamente é só uma condicional, ó. Esse botão condicional, quando o número de pontos do usuário atual for maior ou igual a 10, por que maior ou igual? Vai que buga, sei lá. Mas pode ser só igual, ó. For 10, então muda o texto para utilizar pontos. Isso é o que vai acontecer quando ele tiver com 10 pontos. Então é isso. Os dados que a gente criou aqui no banco, então, são os seguintes, ó. São esses dois aqui. Na verdade, esse barbearia eu ia usar, mas eu acabei não utilizando porque eu deixei bem simples mesmo nesse vídeo. Mas aqui seria se você faz um software de gestão de barbearias e aí você sai para vender ele para diversas barbearias, por exemplo. Aí você vai ter 50, 100, 200 barbearias utilizando o teu sistema e aí você pode criar um tipo aqui, ó, barbearia. Por quê? Porque cada barbearia vai ter a tua lista de clientes, cada barbearia vai ter o teu logo, cada barbearia vai ter o teu nome. Aí você personaliza, aí a barbearia acessa aqui, ó, vai estar personalizado com o nome dele, com o logo dele. Mas como a gente fez de uma barbearia única, isso aqui na realidade nem ficou até sem função. E aí a gente criou, tudo que a gente fez foi com base nesse fidelidade e agendamento aqui, ó. Em que os agendamentos são criados com o cliente, uma hora início, uma hora fim. E lá no usuário, ele tem esse ponto total aqui, você pode usar, como por exemplo, vamos dizer que esse ponto total no reset. Ele vai sempre somando 10, 11, 12, até chegar lá em 100 pontos, por exemplo, você pode criar, olha que bacana, um sistema de gamificação aqui. É legal você chegar em 10 pontos e ganhar um corte gratuito, mas mais legal ainda é quando o teu usuário, o teu cliente está em 50 cortes lá, e você passa a chamar ele de cliente premium, cliente VIP, enfim, você consegue ir categorizando o teu cliente, né? Então isso aqui seria uma expansão, um novo recurso que eu pessoalmente implantaria se eu fosse criar um aplicativo desse de gestão de barbearias. Tudo bem, ele tem esse pontos atual, né, que ele vai somando, ele vai de 0 a 10, chegou em 10, reseta para 0 e ele ganhou o corte. Mas vai somando em paralelo pontos total, porque aí você consegue ir categorizando o teu cliente de uma forma muito bacana, né? Mas a gente acabou não usando para fins dessa aula aqui, então na verdade poderia até deletar também. Aí ficou só o pontos atual aqui. E foi assim que a gente criou o nosso aplicativo de gestão de barbearia, somado a um aplicativo de fidelidade, que na realidade ele pode ser usado para qualquer fim. Então eu jogo, por exemplo, beach tênis. Aí o pessoal, toda vez que a gente vai na quadra lá, tem os rotativos do beach tênis, eles carimbam o certificadozinho, né? O cartãozinho ali para deixar na carteira aqui, né? Que a gente nunca lembra. Então ele também pode criar aqui. Nada muda o fato dele ser de um outro segmento. Ele pode tranquilamente criar da mesma forma, mudar as cores, mudar o logotipo e criar o sistema dele de gestão de fidelidade dos clientes. E aí o cliente vai abrir isso aqui no celular, né?
E para o cliente vai ficar algo muito bacana, porque ele faz o login, ele já fica logado no sistema. E ele abre aqui, ele já dá de cara com essa tela, né? Ele está no celular aqui, ele já dá de cara com essa tela, ele já sabe quantos pontos ele tem. Aí vai lá o administrador e soma um pontinho para ele, já vai aparecer aqui em tempo real. E aqui, para quando tem agendamento, ele já pode clicar aqui e fazer o agendamento dele. Então é isso, espero que tenham gostado. Se você tem qualquer sugestão, qualquer comentário, dicas para as próximas aulas, o que mais que você quer ver ou desenvolver aqui, comente aqui embaixo desse vídeo. Muito obrigado.